Olá amigos, vamos à nossa videoanálise de fechamento do pregão desta quarta-feira, dia 13 de maio. Eu sou Dalto Vieira, analista de investimentos, e já peço para que você se inscreva gratuitamente aqui no meu canal no YouTube, Dalto Vieira Invest, caso ainda não tenha feito isso. O procedimento é simples. Canto inferior direito do seu vídeo, se estiver aparecendo a imagem, inscreva-se. É só você passar o cursor do seu mouse em cima dela e, na sequência, clicar na opção de se inscrever no canal. Se não estiver aparecendo essa imagem, inscreva-se. Na parte inferior do vídeo também tem essa opção para clicar e se inscrever no canal. E para você receber as recomendações de compra e venda que eu envio no decorrer de cada pregão, as carteiras de ações atualizadas aí semanalmente e mensalmente, as informações relevantes, os vídeos exclusivos, tudo no seu celular, no seu desktop, para que você possa testar esse serviço de forma gratuita, é só instalar o aplicativo DV Invest no seu celular. E ele está disponível tanto para iOS quanto para Android. E aqui na descrição desse vídeo, na parte inferior aí do vídeo, na descrição, tem um link de acesso direto ao aplicativo na loja da Apple ou na loja do Google, enfim, na Play Store ou na Apple Store. Então temos aqui Ibovespa no dia de hoje no 0 a 0, segue na sua bagunça, né? Região de 77.700 sendo respeitada. Primeiramente foi respeitada a região de resistência na casa dos 80.700, enfim, uma região de 3.000 pontos que está uma bagunça aqui, ó. Então, bem definido, perdeu aqui essa mínima, enfim, está dentro do movimento de baixo, mas até agora nada tão significativo. Sinal um pouco mais relevante para cima, um candle de força no próximo pregão fechando acima do 80.700 seria um sinal mais positivo, aumentando a probabilidade de se ter um movimento de alta. Futuros, lembrando, no decorrer dessa análise, se ela for útil para você de alguma forma, seja em termos de aprendizado, seja em termos de leitura do gráfico de algum ativo, leitura de mercado, deixe seu like, seu joinha, eu agradeço de imediato a sua valiosa audiência e também por prestigiar aqui meu trabalho. Mini índice dentro de uma tendência de baixa, topos e fundos descendentes, veio para baixo dessa região, se sustentou, bateu lá em cima hoje, na região de resistência, veio aqui para baixo e aqui está lateralizando. Então, se dentro dessa tendência de baixa, por enquanto, do mini índice, o caminho mais provável seria para baixo. E se abrir caindo, próximo pregão, caso abra caindo, fica mais para se buscar a operação de venda. Melhor ainda se for venda abaixo dessa região aqui, venda de topo descendente no gráfico de 10 ou de 5 minutos para baixo 77.405, seria mais interessante. Por outro lado, se vem para cima desta região aqui, ó, abre subindo e vem para cima dessa região, anulando essa máxima aqui, ó, aquela região primeiramente dos 305, 78.305, até o patamar de 78.360, vem para cima dessa região e gera fundo ascendente preferencialmente acima desse patamar de 78.300, mais interessante para se buscar a operação de compra de fundo ascendente ou de pivô de alta no gráfico de 10 ou de 5 minutos, ou seja, sair aqui dessa região, limpar o gráfico aqui e a partir daqui gerar sinalizações de alta mais ali para cima da região dos 300. Então isso seria mais interessante no mini índice para se for buscar a operação de compra. No dólar, o dia de hoje de alta, aí, alta de 0,3%, ainda está dentro aí da última hora de pregão, então pode alterar um pouco. Fato é que o dólar permanece numa tendência de alta, topos e fundos ascendentes, chegou aqui, está no processo agora de correção, isso aqui tudo para trás, desde a média até a região ali de topo, essa região ali na casa dos 5.894,5 é um patamar de suporte para o dólar, junto com a média, enfim, dentro do que está acontecendo, gerou o sinal de alta no próximo pregão de fundo ascendente no gráfico 60 de 30 minutos acima dessa região de 5.894. Fica mais para se buscar, volta a ficar mais interessante para buscar a operação de compra de fundo ascendente ou mesmo de pivô de alta no gráfico de 10 ou de 5 minutos. Abriu forte para cima, subindo e passou a gerar sinal de alta acima da resistência importante agora de 5.933. Gerou sinal de alta acima desse patamar, gráfico de 10 ou de 5 minutos, foco em buscar a operação de compra. Abriu caindo e veio para baixo dos 94,5 e gerou sinalizações de baixa para baixo desse patamar, o foco seria maior em buscar a operação de venda, ou seja, seria basicamente no gráfico de menor periodicidade já está gerando sinalizações de baixa abaixo do fechamento do pregão anterior, abaixo da média móvel exponencial 13 períodos do gráfico 60 minutos, enfim, alguns aspectos que também aumentaria a chance de ter espaço no gráfico para buscar regiões de suportes mais importantes.
Na Petrobras, o dia de hoje de queda de 2,59%, ou seja, para quem estava comprado no curto prazo no swing trade, a perda da mínima do pregão de ontem gerou um primeiro sinal aí de possível saída de uma posição comprada. Não vejo alternativa de compra ainda do swing trade. Para quem abriu alguma operação de venda, o stop pode ficar até acima da máxima de ontem, R$ 18,84. E, logicamente, avaliando ali mais um candle. Se o próximo candle não andar, não vier para baixo da média, já colocaria o stop acima da máxima do próximo candle para quem está numa operação de venda contra a tendência. A Petro anula a tendência dela de alta se voltar para baixo dessa região aqui, uma região que vai de 17,28 até 17,18, que inclusive é a região de topo anterior. Veio para baixo desse patamar, aumenta a probabilidade de queda do preço desse ativo. Indo aqui agora para Vale 3, no dia de hoje nós tivemos alta de 2,72%, ainda tá para fechar, tanto Petro, Ibov, enfim, os ativos que eu estou falando da variação estão ainda para fechar aí, sair do leilão de fechamento. Gera compra para mim, Vale 3 se superar essa máxima, um risco um pouco maior, mais afastado da média, stop mal posicionado, é uma das alternativas, né? Está dentro de um processo de correção que para mim contaria como 3 pregões de correção. Então ainda existe essa chance de poder romper, andar um pouco mais aí para cima, desafio dela olhando para o gráfico semanal, principalmente aqui, ó, nessa região ali que começa na faixa dos 49,80, vai até 50,13. Seria o principal nível de resistência que ela pode, num rompimento que ela venha fazer aqui dos 49,25, ela buscar a região lá dos R$50. É um espaço mais curto e onde vai ter um teto importante em termos de resistência. Então, o que seria mais interessante no meu modo de ver é ter algo mais aqui para baixo para buscar uma entrada mais distante possível dessa região dos R$50 para uma operação de compra de swing trade em Vale 3. CSAN3, a ação, o stop foi reposicionado aqui em 59,46 e essa operação foi encerrada. Então, essa operação da Cosan gerou uma perda aqui de 4,89%, e isso representou uma redução de 0,45% do capital total, essa operação da Cosan, a operação que a gente estava comprado. VIVT4, seguimos dentro da posição, só que já com stop de proteção, ou seja, o stop inicialmente já está em 47,55. Então, eu reposicionei o stop para um ponto abaixo do nosso preço de entrada, a operação está enrolada aqui, não está andando mais, enfim, está aos poucos vindo com máximas descendentes. Então, vou manter o stop em 47,55, stop de proteção, se bater lá, a gente sai um pouquinho abaixo do nosso preço de entrada, isto é, se não abrir com gap de alta. E se continuar caindo, vou trabalhando com stop cada vez mais baixo no ativo. JBSS3, recomendação de compra no pregão de hoje. Então, o ativo, a recomendação foi na superação da máxima do pregão anterior, 24,21, era um ativo que eu já tinha falado na análise anterior, stop em 22,70. Passando os dados da entrada, então, da JBSS3, 24,21, 22,70 ponto de stop, 6,24% é o tamanho do stop dessa operação, que é o risco da operação, alocando 8% do capital total, e stop e objetivo na faixa dos 27,23. Então começou bem, gerando um pivô de alta no pregão de hoje, ó, fechamento aí, vamos ver se tem um fechamento aqui, ainda não saiu, deixa eu ver se já saiu, não saiu ainda, dá uma olhada aqui no leilão dela, tá no leilão, tá no mesmo valor aqui, tá para fechar o pregão aqui, nessa faixa dos 25,25 mesmo. Então a alta de 6,36%, com fechamento acima da máxima do topo anterior, aumentando a probabilidade de ter algo mais para cima. Na sequência, falar aqui de Light 3, recomendei uma venda no dia de hoje, ela vinha aqui brigando com esse patamar aqui de resistência, batendo ali na média, perdeu a mínima desse candle aqui, aumentou a chance de poder ter algo mais para baixo, recomendei essa venda, ela até fechou acima do nosso preço de entrada, passando aqui os dados desta venda de swing trade no ativo, na faixa ali dos 9,76, fechou em 9,85, stop em R$ 10,39, que é acima da máxima do pregão de hoje, ou seja, depois dessa venda que ameaçou, que confirmou ali uma sinalização mais baixista. Se voltar aqui para cima dessa região, então para mim não faria mais tanto sentido manter essa venda. Então o stop até é um pouco mais curto até do que a volatilidade do papel. Risco de 6,45%, que é o tamanho do stop da operação. Objetivo de R$ 8,50, alocando aí 6% do capital total, ou seja, um ativo que tem uma volatilidade mais alta, né? Pegando aqui a volatilidade nesse momento,
8,23%, ou seja, essa volatilidade que é a média diária, a oscilação média diária dos últimos 10 pregões desse ativo, na faixa de 8,23%. Então, dentro dessa volatilidade, o stop está na faixa 6,45%, é um stop mais curto do que a volatilidade do papel. Seguindo para Itaú Unibanco, que está aqui na bagunça, assim como estão os bancos, né? Os mais fracos nesse momento. Temos aqui, veio para baixo, tentou subir, aí anula, aí tenta subir de novo, aí volta para cá, enfim. Então, cenário mais de indefinição de maneira geral, ainda no viés de baixa, mas até agora sem nenhum sinal mais relevante para cima. O sinal mais relevante para cima dá para olhar bem que ela até tentou aqui fechar acima da média, mas não deu sequência. Aqui de novo tenta e não consegue ficar acima da média. Enfim, um sinal mais positivo que aumenta a probabilidade de ter um movimento para cima, fechar acima da média, um candle de força, um candle mais cheio para cima e superação da máxima do candle seguinte. Isso aumentaria a probabilidade de subida do preço desse ativo, dentro de um contexto ainda de indefinição no curto prazo, um viés mais de baixa, por conta também do gráfico semanal que está dentro de uma tendência de baixa. Dá para ver essa questão da indefinição de maneira geral, os movimentos mais amplos, né, os pontos mais amplos onde para de subir, começa a cair. Então dá para observar bem essa questão aí num formato até bem semelhante a de um triângulo simétrico. Seguindo, vamos falar aqui agora de VVAR3, que pregão de hoje apresentando alta, apresentando, né? Não fechou ainda, está caminhando aqui para 9,3, ainda se fechar um pouquinho mais para cima. Candle de alta de 6,55% para quem está comprado no papel com stop lá na faixa de R$ 8,13, segue posicionado no ativo, volta a fechar aí, manter-se acima da média móvel de 13 períodos, isso é algo bom. Superação da máxima do pregão de hoje aumenta a probabilidade de subida do preço. Tá? Então, é uma das alternativas de entrada, fazer um cálculo aqui em termos de relação risco-retorno, tentando ver se não vai gerar algo muito longo, muito diferente aí de uma relação risco-retorno de 1 para 1, mas algo para ser avaliado no próximo pregão, para uma possível entrada no papel. Para quem já está comprado, ok, stop pode subir até para cá, ó, para baixo da mínima do pregão de hoje, em R$ 8,32, porque qualquer entrada que seja aqui de superação da máxima do pregão de hoje, stop ficaria abaixo da mínima do pregão de hoje. Depois de Via Varejo, vamos falar de Magazine Luiza e MGLU3. Só para lembrar aqui em relação à Via Varejo, né, só um detalhe em Via Varejo, que ela está aqui na região ali, ó, o semanal veio lá testar a região de topos anteriores, esse aqui foi o primeiro, não chegou a bater no segundo. E está tentando se recuperar, se sustentando acima da média. Então, um cenário um pouco mais positivo devido ao fechamento do mês passado. Eu vejo ativo com bons olhos. Gráfico diário basicamente permanece numa tendência de alta de curto prazo. Então, se fosse para arriscar mais, eu prefiro arriscar em ativos que estão ainda com um cenário um pouco mais alinhado para cima, como é o caso de Via Varejo, como é o caso de JBSS3, que foi aqui a compra. E vamos falar aqui agora então de MGLU3, que tem aí um papel que está em tendência de alta e está no processo de correção. Então, um ativo que eu estou de olho, verificar se gera aqui algum sinal de alta nos próximos pregões, enfim, lateralizando, seja um sinal de alta de romper aqui, pivô de alta, ou um sinal de alta que vem aqui mais para baixo, teste essa região de topo anterior, não precisa exatamente bater no topo, mas se aproxime, se bater nesse patamar, melhor ainda para gerar o sinal de alta mais afastado do topo anterior. Então, um ativo que eu mantenho com bons olhos, né? Seja para médio e longo prazo, seja a carteira semanal, a minha carteira semanal, a carteira exponencial tem MGLU3, a carteira também mensal tem MGLU3, então é um ativo que eu considero ainda bom e logicamente para swing trade, se o cenário como um todo está positivo, fico de olho para ver se encaixa a operação de swing trade também no papel nos próximos pregões. E logicamente se encaixar eu vou passar isso dentro do canal DV Invest, aqui no canal DV Invest, na verdade no aplicativo DV Invest, né, que tem vários canais agora lá dentro do aplicativo. DV Carteiras, que você olha as carteiras lá disponíveis, os vídeos explicando cada uma das carteiras. DV Info, que tem os números, os 7 números mais importantes de resistência e de suporte do mini índice, do mini dólar, ativos de maior volatilidade, então tem muita informação lá dentro, fora a questão de ter um canal só das recomendações, acompanhamento de todas as operações. Então, tudo isso para você aí no seu celular. Depois aqui temos para falar, depois da MGLU3, falar de Brasil Foods, BRFS3, ação que no dia de hoje apresentou alta de 12,17%. Tinha gerado um pivô de alta. Para quem entrou comprando com stop aqui, tem uma oportunidade boa de subir o stop para cá. Então, o ativo está em tendência de alta de curto prazo.
vindo para um fechamento do gap de baixa aqui no gráfico semanal na faixa dos 23,11, 22,82 já começou a invadir até o patamar dos 23,11. Então o papel dentro de um patamar de resistência. Logicamente, a partir dos próximos pregões dá para ir evoluindo o stop da operação para baixo da mínima, da última mínima ascendente do gráfico diário para quem está na operação de swing trade. Para quem está pensando em abrir uma compra aqui, não é o meu caso. Eu aguardaria qualquer sinal de alta agora desse papel em termos de swing trade que venha se sustentar acima dessa região de topo anterior. Fundo ascendente, pivô de alta seria um cenário que mais iria me favorecer para buscar alguma compra de swing trade em Brasil Foods. Então, destaque é de alta no pregão de hoje essa ação. Então é isso, amigos. Muitíssimo grato por sua valiosa atenção. Lembre-se de deixar seu like, seu joinha aqui nessa videoanálise. Um grande abraço e até o próximo pregão.